Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais este vídeo aqui no canal. Nós estamos estudando a Epístola de Paulo a Tito. Nosso devocional de hoje se encontra no versículo 2 do capítulo 1 de Tito, que nos diz assim: na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Nós já estamos familiarizados que Tito está na região de Creta. Nesta região existem igrejas. Estas igrejas estão sendo bombardeadas por um pseudo-evangelho proveniente de líderes judaizantes. Estes líderes judaizantes enfatizavam em suas homilias, em suas pregações, em suas teologias, que a eficiência da salvação só era possível quando se guardavam alguns rudimentos da lei mosaica, e entre tantos, a questão da circuncisão. Com esse tipo de pregação, estes judaizantes que se infiltraram dentro da igreja estavam trazendo balbúrdias, contendas, desavença entre a igreja. Por quê? Porque o próprio evangelho fala da suficiência das Escrituras na salvação, dizendo que não existe um outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos a não ser em Jesus Cristo. O próprio Evangelho também enfatiza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esses líderes judaizantes também não mediam esforços para desqualificar aqueles que se comprometiam com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para você que tem nos acompanhado nos vídeos devocional aqui no canal, tem visto o quanto Paulo foi perseguido, o quanto Timóteo foi perseguido. Então, Paulo sabe que não será diferente com Tito. Tito está ali na região de Creta para preparar obreiros, para preparar líderes para serem pregadores do Evangelho, para ajudar a igreja a crescer quantitativa e qualitativamente. Por isso, que nesta introdução a Tito, do versículo 1 ao versículo 4, o apóstolo Paulo passa a evidenciar, como nós vimos no devocional anterior, dizendo Paulo que ele é apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos, no conhecimento da verdade segundo a piedade. Queridos, a razão da igreja existir, a razão porque a igreja é uma agência espiritual do Senhor, aqui nessa terra, é para a propagação do Evangelho. Paulo está dizendo para Tito: Tito, te guarda dessas questões dos judaizantes. Os judaizantes, com suas teologias, com suas filosofias, eles têm um bem comum: a promoção da sua própria vida. Se promoverem no meio da igreja as suas ideologias e assim extorquir as pessoas. Extorquir no monetarismo. Tornar as pessoas escravos de suas ideias, de suas filosofias, de seus ensinos. A igreja não é para isso. A igreja é para a propagação do Evangelho segundo a piedade. É para isto que existe a igreja. Ainda hoje a igreja é uma agência espiritual para propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No devocional anterior, nós frisávamos quando Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido do Senhor, para pregar o ano aceitável do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja nunca foi um lugar de se promover as ideias do homem. Tito tem muito cuidado com isso. Paulo sabe que esses algozes também vão investir pesado contra a vida de Tito. Por isso, Paulo diz aí no versículo 2: na esperança da vida eterna que há em Deus que não pode mentir. Aonde está alicerçado o verdadeiro evangelho? Aonde está alicerçado o verdadeiro ministério?
Aonde está alicerçada a igreja? Na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja, uma pessoa que perde a visão do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que perde a esperança no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ela está fadada ao fracasso. Quando nós esquecemos do Evangelho do Senhor, quando nós nos abstraímos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós agregamos valores em nossas pregações, agregamos valores em nossa teologia, que são valores humanos, ideias humanas, artifícios humanos, e assim está fadado o fracasso. Jesus Cristo, falando de uma vida sólida, ele dá exemplo da casa edificada na areia e a casa edificada numa rocha. Vem as tempestades, vem as chuvas torrenciais e a casa edificada na areia se desfaz. Mas a casa edificada na rocha, sim, vai cair as tempestades, vai vir as chuvas torrenciais, mas ela continua firme. É importante que as nossas vidas, por mais dolorosa, íngreme, por mais doído, labutosa que seja, mas vamos construí-la na rocha, que é a palavra de Deus. A esperança faz isto. A esperança nos orienta, a esperança nos firma, a esperança nos leva a esse justapor ao frontíspice do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Tito, não perca a esperança. Por isso Paulo diz, a esperança na vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meus queridos, muitas vezes no ministério e na vida cristã, nós queremos barganheza ou barganhar com o Evangelho. Somos muitas vezes assediados pelo mundo para deixar o Evangelho de lado e viver um pseudo-evangelho, um caminho mais fácil, um caminho de secretismo, de legalismo. Mas sabe, meu amado, assim como Paulo diz para Tito, não perca a esperança no Senhor Jesus Cristo. Essa esperança que foi formada antes da criação do mundo. Veja o que Paulo diz. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Uma salvação, um caminho, uma certeza da vitória. Ou seja, querido, toda roupagem espiritual, toda teologia cristã, ela já existia antes dos tempos eternos, antes de eu e você existir. Por isso, preguemos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo como Ele é. Sejamos exímios pregadores, por mais que você tenha que enfrentar teologias díspares, pseudo-evangelho, pregue a palavra. É isto que Timóteo aprendeu de Paulo e é isto que Tito está aprendendo de Paulo. Prega a palavra. Vão ter pessoas que vão lhe confrontar. Vão ter líderes que vão lhe confrontar. Mas pregue a palavra. E cuidado, Tito, para você não usar do evangelho, para você não usar da igreja para uma promoção própria, como tem feito esses líderes judaizantes, implementando filosofias que para nada serve, senão para a divisão da igreja. Querido, para nós concluirmos esse devocional de hoje, seja você um instrumento de bênção na mão do Senhor Jesus Cristo. Pregue o Evangelho, que a sua esperança esteja em Jesus Cristo, de onde emanará o teu conhecimento,
o teu vigor de vida, a tua perspectiva de futuro venha emanar do altar da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o nosso devocional de hoje. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua casa. Meu querido, eu peço que você se inscreva no canal, divulgue os vídeos, compartilhe com outras pessoas e desta forma alcançaremos mais pessoas para ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor e até o próximo devocional.